E de teoria da conspiração aí Bora agora, lá. entrando nesse assunto aí, o que que você... Quero saber agora o que que você nunca falou na internet de teoria da conspiração aí pro pessoal. Ó, ainda assim, vamos falar aqui já, a gente tá falando da geração Z e tal. Tem duas aí que a gente pode falar agora, que é a do TikTok, né? O TikTok ser uma arma de inteligência, né? Uhum. Tem vários, acho que tem vários aplicativos que são, na verdade, são aplicativos militares, né? Então essa aí, vamos colocar as outras teorias da conspiração nesse barco aí. Então se você pegar o TikTok chinês, é só xadrez, esportes, música clássica, piano, né? Tanto que lá o Lorde Vinheteiro, ele é um músico bem conhecido na China, né? Tem milhões de Ah, seguidores é? na Não China, sabia né? não. Não, ele ganha mais dinheiro com a China do que... na verdade, uma vez ele mostrou os views dele, é tudo de fora e principalmente da China. Caramba. Tem uma rede social lá, Enquanto isso aqui no Brasil eu já Billy. vi... Enquanto isso eu vi já no... Só interrompendo rapidamente, o Lorde Vinheteiro, acho que ele tava em um parque, algo assim. E aí tiveram funkeiros que encontraram ele e queriam agredir ele, alguma coisa assim. Então no Brasil querem agredir o Lorde Vinheteiro lá. Na China ele é o ídolo do pessoal por tocar piano. Exatamente. E aí você tem o TikTok no Ocidente, nos Estados Unidos, no Brasil, é só funk, coisa que não presta, palavrão, Dancinha, mulher dancinha, dançando. piadinha, pegadinha, Uhum. coisa que não são produtivas, né? Então existe a teoria da conspiração que, na verdade, esses algoritmos, eles são tanto algoritmos de espionagem, o TikTok é um dos aplicativos ali que mais pega dados pessoais, ele pega agenda, localização, áudio, Pede tudo liberado lá, tem que tudo, liberar tudo. Aham. tudo ele pega ali do seu telefone. E existe essa teoria da conspiração, tanto que o Trump ali quis fechar o TikTok, né, quis vender, eu acho que eles entraram ali entraram numa disputa, mas chegaram a resolver. E também com outros aplicativos. E então assim, a China está tentando deixar a população deles mais inteligente e o resto da população mais burra. É uma arma de guerra, né? Uma Aham. arma de informação. Tanto que, parando pra analisar aplicativos que realmente fazem muito sucesso no Ocidente, até então eram todos principalmente dos Estados Unidos, né? Então, Uhum. Facebook, Instagram, Snapchat do passado, WhatsApp. WhatsApp, Tinder, que mais que tem? Acho que esses daí são os principais. O YouTube, Google, todos dos Estados Unidos. Aí veio o TikTok como uma grande potência, mesmo principalmente na época da pandemia, que basicamente o Ocidente todo usa, né? E aí a China pode estar fazendo o algoritmo para deixar os chineses mais inteligentes. Aí eu acho que vem junto também um pouco do comportamento humano, né? Que se tivesse liberado para os chineses verem aquilo que eles quisessem, talvez tivesse umas porcarias no meio, né? Mas aí eles pensam, não, isso aqui não pode, isso aqui vai emburrecer, eu já vi que isso aqui acontece no Ocidente, então você não vai poder aqui. Aqui você pode ver aquilo que você gosta mais de ver, e aí a média vai ser que seja o conteúdo ruim mesmo, né? A Rússia também, ela proíbe alguns aplicativos, né? O Facebook, acho que é proibido, né? Tem só o VK lá, né? O Telegram, né? O WhatsApp, acho que é proibido na Rússia também. E na China também, né? Só VPN que você tem que usar pra acessar esses aplicativos, senão é tudo do WeChat, né? Aham. E nessa linha de teoria da conspiração, a gente tem as empresas do Elon Musk, também são militares, né? Principalmente a SpaceX. A SpaceX, eu vi até o Sergião falando que tem lançamentos ali de foguetes, que é do governo, e eles, pela SpaceX, eles lançam, só que quando é na hora de abrir para ver o conteúdo, aí eles mudam de tela para não ver o conteúdo porque são lançamentos militares. E a teoria da conspiração é que o Elon Musk está colocando armas via satélite. Também assim, porque os Estados Unidos têm acusado a Rússia de querer colocar ogivas nucleares em órbita. Então tem uma teoria, e os Estados Unidos, se você ver historicamente, eles têm reduzido o número de ogivas. Então a teoria da conspiração é de que, na verdade, eles não reduziram as ogivas, eles colocaram elas no espaço. Entendi, que a quantidade comparada à Rússia principalmente é menor, né, hoje. E aí eles não vão querer ter um poder de ataque menor do que a Rússia ou qualquer outro, né? E a outra teoria é que existem dentro dessas armas, porque parece que foi o primeiro ministro da defesa, uma pessoa importante assim lá nos Estados Unidos, falou que todas essas armas que tem lá no filme Star Wars, os Estados Unidos têm. Sabe, no filme Star Wars, Guerra das Estrelas? Os lasers e tal. Os caças. E aí, por alguns sinais, assim, o Elon Musk, ele postou em diversas vezes que ele tinha lasers espaciais, assim, que era pro Maduro tomar cuidado, que ele tinha lasers espaciais e tal. E aí tem essa teoria da conspiração lá que teve um incêndio no Havaí, um incêndio lá em Los Angeles, que foi por conta desses lasers. Eu não sei afirmar, mas é muito estranho porque
No governo do Trump, o Trump criou a Space Force, que é a força espacial. Então você tem a Marinha, o Exército, a Força Aérea, né? E agora você tem a Força Espacial. E essa Força Espacial, ela é mais forte, digamos assim, do que todas as outras forças. Então imagina se os Estados Unidos tiver de fato esses lasers espaciais, ele pode abater qualquer avião ou qualquer navio. Serve para tanto se proteger, né, de qualquer ataque e também para atacar diretamente, como que outro país vai se proteger de um laser vindo do espaço ou alguma arma, né? Exatamente. E além disso, você... claro, é teoria da conspiração, mas ao mesmo tempo não, porque as estruturas espaciais, por exemplo, nós temos o GPS, que é um conjunto de satélites, né, uma constelação de satélites. O GPS ele foi criado para fins militares, depois ele foi aberto para o público. Então talvez os Estados Unidos tenham... Na verdade, eles têm armas espaciais, não, satélites de espionagem que você consegue ver em tempo real. Ou até com um grau de aproximação bem grande. Eles também têm aquele satélite com LiDAR, que é, de certa forma, um laser, para ver estruturas subterrâneas. Tanto é que eles usaram agora, aqueles pesquisadores usaram nas pirâmides. Nas pirâmides, né? Então eles conseguem ver estruturas subterrâneas. Então nada impede também deles terem algum tipo de arma espacial que serve tanto para espionagem, né? Ou também para você destruir satélites inimigos, porque numa guerra, de fato, a primeira coisa que você destrói são satélites. A comunicação, né? E se esses satélites estão embaixo, ou seja, os dos Estados Unidos estão em cima, na força espacial, e tem aqui o do Brasil, do INPE ou da Rússia, eles podem ser destruídos também. Né? E como o Elon Musk foi quem conseguiu baratear, né, o custo para conseguir colocar um satélite no espaço, aí provavelmente deve ter sido o cara, você conseguiu baratear isso aqui, então agora você vai lançar essas coisas do governo americano, né? E é muito dinheiro que ele está recebendo e muito dinheiro governamental também, empréstimos e tal, e auxílios financeiros. Então, eu, por exemplo, não acredito que a NASA esteja interessada em bactérias na Lua de Júpiter. Não, eles estão interessados em desenvolver armas ou coisas que colocam os Estados Unidos na frente. E hoje ele presta muito serviço para a NASA também, né? Então, para a NASA. Né? Então, muitas missões ali, provavelmente, que ele tem feito. Eu acredito nessa teoria dessa teoria da conspiração de lasers no espaço, por exemplo. Então, seria o Elon Musk o homem mais poderoso do mundo, já que ele tem essa capacidade de trazer, né? Já que o próprio governo americano utiliza dele para conseguir subir os satélites. Eu acho que é um dos mais poderosos do mundo. Um outro cara muito poderoso é o Putin. Tem outra teoria da conspiração se unindo a essa, que é a do Putin, que perguntaram para o Elon Musk qual que era o homem mais poderoso do mundo, como ele se sentia sendo o homem mais rico e mais poderoso do mundo. Aí ele falou, não sou eu, é o Putin, porque o Putin tem um exército, ele consegue manter. E teve uma outra treta também na Ucrânia, na época, logo no início da guerra da Ucrânia, 50 Starlinks caíram. Né? Teve um lançamento fracassado do Elon Musk e 50 Starlinks caíram. E foi bem na época que o Elon Musk liberou o sinal de satélite da Starlink para a Ucrânia. E dizem que foi o Putin, através de armas no espaço que ele tinha, ou mísseis no espaço, algum tipo de arma, ele destruiu o satélite do Elon Musk para passar um recado. Olha, se você for insistir nisso aí de ajudar a Ucrânia, eu vou te derrubar. Então a Rússia, a China, os Estados Unidos, todos esses três países, eles têm armas aí que a gente não tem nem ideia que eles têm essas armas, né? Porque se os Estados Unidos têm, acredito eu que a Rússia também deve ter lançado já, a China também, outras potências, né? Eu imagino eu imagino que eles possam ter também alguma coisa como o Domo de Ferro, que tem ali em Israel, só que de uma forma mais no espaço, né? Ou de lançar mísseis, né? De certa forma, aqueles mísseis... Poxa, eu esqueci o nome. Aqueles mísseis russos, que eles vão até para o espaço, eles saem da órbita, que o Putin utilizou na Ucrânia. Eu não lembro o nome do míssil, mas é um míssil que ele vai até passa da atmosfera e depois ele cai e se divide em 10. Né? Então, de certa forma, aquilo ali provavelmente pode ser que tenha alguma coisa assim no espaço para impedir ataques, porque esse é o objetivo da força, eu acredito, esse é o objetivo da força espacial americana, porque também o Trump ele está se comportando de uma maneira como se os Estados Unidos fossem invencível. Então eu imagino assim, vamos supor que tem uma guerra nuclear e a Rússia lance mísseis para os Estados Unidos. Qual seria a forma de se proteger disso? Se você tiver mísseis no espaço, algum tipo de ferramenta no espaço que pudesse interceptar como se fosse um domo de ferro para que esses mísseis não atingissem os Estados Unidos. Sim. Mas você não vê que se tiver uma
uma terceira guerra mundial pode ser a última, né? Porque todo mundo tem arma nuclear, vai jogar aqui, vai acabar ali. E aí a Acho que próxima vai até ser o- com paus e pedras. Até o Einstein falou como é que as armas que vão ser usadas na terceira guerra mundial ele não sabe, mas a quarta vão ser paus e pedras, Paus porque e vai pedras. acabar tudo, né? Eu acho que guerra nuclear total, eu acredito que não. Eu acho que a gente não vai. Eu espero que não. Acho que é difícil a gente ter. Mas tem diversos conflitos aí. Eu não duvido do Putin lançar algum tipo de bomba nuclear tática na Ucrânia ou em algum lugar assim, sabe? Eu não duvido dessa hipótese. E eu acho que nesse caso os outros países não iam retalhar. Eu acho que se os Estados Unidos se um país lançar para o outro que tem ogiva nuclear, eles retalham. Por exemplo, os Estados Unidos vai retalhar com a Rússia. Ou Rússia vai retalhar com a França ou com o Reino Unido, que tem armas nucleares. Agora, você jogar na Ucrânia, que não tem hoje, eu acho que a França não ia se meter, porque senão ela ia levar bomba na cabeça também. Né? Então ia virar ia escalar. Então eu só acho que, vamos conversar e tal, vamos... Tanto que o próprio Trump já tá querendo tirar várias bases que ele tem na Europa, né? Até em relação à própria Ucrânia ali, ele tá sendo mais brando ali, não quer saber tanto, né? Então, acho que é outro ponto também. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.